galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, tô aproveitando aqui que eu tô gravando um story aqui para divulgar uma dica rápida para vocês aí no canal. Mas basicamente eu queria deixar um vídeo de complemento para esse story aí, que é como recuperar espaço em disco no Windows, tá gente? Vamos lá, vou explicar mais detalhadamente aqui para vocês o que que acontece. O Windows ele tem uma função que se chama arquivo de paginação. Esse arquivo ele é criado de acordo com o tamanho que você tem de memória RAM. Então, se você tem 4 GB, o Windows cria até 4 GB de arquivo de paginação. Talvez ele crie um pouco mais, depende muito de como está o sistema, depende do seu hardware, depende de como você usa ele, depende de muitos fatores aí. Ele pode criar até 4 GB ou mais aí, de acordo com o tamanho da sua memória. Se você tiver 8, normalmente ele vai criar de 2 GB a 8 GB de arquivo de paginação. Essa função eu já vou mostrar para vocês, tá? E se você tiver 16 GB, ele vai criar um arquivo de paginação de até 16 GB de memória, exatamente pessoal, ele cria um arquivo no seu disco que ocupa 16 GB de espaço, um arquivo de paginação aí que você não utiliza para nada. O sistema utiliza sim, não é um arquivo inútil, ele é um arquivo importante, por isso que é bom você deixar ele ativado, mesmo que você reduza um pouco o tamanho dele, beleza? Então vamos lá, o primeiro passo pessoal para recuperar espaço em disco é você vir no menu iniciar, você vai digitar criar e você vai vir nessa opção aqui ó, de criar ponto de restauração. Clicou nessa opção, você vai ver aqui que ele pode ser que no seu esteja desativado. Se tiver desativado, vai ter a opção de ativar. Você vai clicar aqui em configurar e você vai marcar a caixinha aqui ó, de ativar a proteção do sistema. O Windows, quando ele vem por padrão ativado, ele vem liberado aqui ó, até 5, 10% de uso do seu disco. Ou seja, quanto mais espaço você liberar, mais ele vai utilizar o disco para alocar esse espaço para gerar esses pontos de restauração. Ponto de restauração é toda vez que você faz uma instalação no Windows de um programa, um update, ele cria uma imagem do sistema, ele cria um ponto de restauração para poder voltar no tempo caso haja um problema e ele precise ser restaurado. Porém, eu particularmente não utilizo essa função do Windows. Se o Windows dá problema, eu formato e acabou, volta tudo do zero. Não gosto de usar ponto de restauração porque para mim deixa o sistema mais lento e mais quebrado. Mas, convenhamos, se você utiliza isso daqui, deixa ativado, mas você pode reduzir. No meu caso, eu reduzi aqui para 1% e aqui já ajudou a liberar um pouco de espaço no meu disco. Beleza? Feito isso, reduziu aqui, deu um OK, pode fechar a janela. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu estava aqui com 125 GB de memória no meu SSD e eu não tinha instalado nada e eu estava achando estranho, porque até dias atrás ele estava com 150, 155 aqui disponível para utilizar e hoje estava 125, 126 ali, né? E aí eu achei estranho. E beleza, eu segui esses passos aqui e já tinha conseguido recuperar um pouco, mas o que faz diferença de verdade é você vir no menu iniciar, digitar ajustar a aparência e desempenho do Windows, vai clicar nessa primeira opção e aqui que está o pulo do gato, você vem na opção de avançado, até arrastar essa janelinha aqui para o meio e você vem na opção de alterar. E aqui ó, ele já te dá, pessoal, uma descrição do que é. Ó, um arquivo de paginação é uma área do disco rígido que o Windows usa como se fosse a memória RAM. Então, se você tem 16 GB, não tem motivos para você deixar ele usar um arquivo de 16 GB. Você pode reduzir um pouquinho o tamanho desse arquivo. Isso permite que o Windows otimize a memória RAM de forma mais eficiente, né? Quando a memória RAM estiver muito cheia, ele vai pegar os aplicativos que estão em segundo plano, vai jogar em cima dessa memória virtual aqui. É como se fosse um arquivo de cache que simula uma memória RAM virtual para que o Windows coloque processos de programas que não estão sendo utilizados, porém estão em execução dentro desse arquivo aqui, para que quando o Windows precisar, ele pegue desse arquivo aqui de paginação e jogue novamente na memória RAM. Isso agiliza o processo de multitarefas do sistema. Tá, mas então quer dizer que se eu desativar eu vou perder desempenho? Não. Se você tiver muito pouca memória, se você tiver 4 GB, eu recomendo você criar um arquivo de paginação de pelo menos 4 GB. Por quê? Porque se você criar um arquivo de paginação muito grande, o Windows não vai conseguir gerenciar esse arquivo dentro da memória. Ele não vai conseguir jogar esses processos que estão nesse arquivo, que é um arquivo muito maior do que a memória, para dentro da memória, porque a memória por si só já é pequena. Então não vai adiantar de nada. Então o que você faz? Você configura manualmente. Então você clica aqui em alterar. Ele vai vir marcada a opção de gerenciar o tamanho de arquivo de paginação automaticamente. Você vem aqui, desmarca e marca a opção de tamanho personalizado. Dessa forma você pode seguir o parâmetro recomendado pela maioria das pessoas que trabalham na área de informática. Pelo menos eu, né, do conhecimento que eu tenho do Windows, né, de tudo que eu já testei, o que eu recomendo sempre é, se você tiver 4 GB de memória RAM, que eu acho que hoje é o mínimo para usar o Windows 11, crie um arquivo de paginação de 4 GB.
se você tiver 8 GB, você pode criar um de 4 GB ou um de 8 GB. No meu caso, eu tenho 16. Eu não gosto de criar um arquivo de paginação de 16 GB. Por quê? Porque ele fica gigante no HD. Ele vai aumentando cada vez mais. Ele ultrapassa os 16 GB que ele estipula aqui. Ele estipula 16, mas o Windows acaba criando um arquivo muito maior, aí ocupando um espaço absurdo no disco. Então eu venho aqui, coloco personalizado. Aqui no tamanho inicial eu sempre coloco 1024 e o tamanho máximo eu coloco 8192, né? Você vê que o Windows recomenda pelo menos aqui, ó, quase 3 GB, entendeu? O mínimo é 16 e o recomendável é de 2 GB. Eu criei 1024, o tamanho inicial, e atualmente alocado eu tenho 1 GB. Então quer dizer que quando o Windows chegar, quando o tamanho desse arquivo aqui bater os 8 GB, o Windows não vai mais aumentar o tamanho dele, vai manter os 8 GB ali. O que ele vai fazer é trocar os processos dentro desse arquivo. Então cada vez que ele precisar colocar um aplicativo dentro desse arquivo, para manter algumas informações dele, ele vai trocar. Então, se faltou espaço dentro do arquivo, ele vai trocar. Ele vai pegar o que é menos importante, vai tirar do arquivo e vai colocar outra coisa ali. Ou seja, ele não vai ficar alocando infinitamente espaço no seu disco aí, beleza? Então, com esses dois passos, você já vai conseguir recuperar aí um grande espaço do seu armazenamento. Eu vou dar aqui um terceiro passo que eu acho que é meio universal, mas que muita gente não sabe. O primeiro é você fazer uma limpeza do seu disco. Você vem aqui no disco C, você vem propriedades. Aqui, antigamente, você tinha uma opção de limpeza de disco, só que agora não tem mais. Então, o que eu recomendo você fazer? Primeiro, não desfragmente sua unidade. Clica nessa opção de verificar, para ele verificar se tem erro, só por desencargo, e depois você pode fechar. E aí você vem no menu iniciar, digita limpeza do disco, vai executar aqui como administrador, vai dar um OK, e na próxima janelinha que aparecer, você vai marcar todas as pastas. Tá vendo aqui, ó? Você vai marcar todas as pastas, tá vendo? Arquivo de despejo de memória do Windows. Então tem aqui, ó, 1.6 GB de arquivo de despejo de memória. Eu sempre deixo marcado a lixeira porque eu não gosto de ficar restaurando nada que está na lixeira. Tá na lixeira é para excluir. Então eu venho aqui, ó, e dou um OK. E olha só, eu tô com 144 GB. Eu estava com 125, eu fiz esses dois primeiros passos e foi de 125 para 144. Agora eu vou fazer essa limpeza aqui e vocês vão ver que a gente vai conseguir recuperar um pouco mais de espaço no nosso disco. Isso aqui é muito comum no Windows, ele sempre cria esses arquivos de despejo de memória, que são arquivos temporários. Normalmente ele limpa no reboot, quando tu faz o reboot ali ele acaba limpando. Olha só, foi de 144 para 146, ou seja, quase 2 GB recuperado aí somente nesse último processo. Ou seja, juntando esse processo com os dois primeiros, vocês vão ver que vocês vão ganhar muito mais espaço aí no seu disco, tá bom? Esse aqui seria, no caso, o terceiro passo, que é o mais comum, é o mais recomendado. Outra coisa que você pode fazer também é justamente acessar a pasta do Windows, vir aqui na pasta do Windows Update, que se chama Soft Distribution, né? E aí você clica aqui nessa opção, é Distribution, né? Distribution, né? Não sei como, porque o sotaque dessa pronúncia aqui é bem diferente. Não é Distribution, acho que tá errado também. Então eu falo Distribution, tá, gente? Mas eu acho que também tá errado. Enfim, quem for professor de inglês, comenta aí embaixo, porque eu não entendo o Luffy de inglês, tá? Eu conheço o básico ali que eu preciso, mas eu não sou fluente. Enfim, abre essa pasta. Aqui você vem na pasta Download e aqui você vai ter, ó, uma carretada de arquivo, né, que o Windows baixou, instalou e não utiliza mais. Então você dá um Ctrl A, vai selecionar tudo que tem aqui e vai vir na opção de excluir. Pronto. Feito isso daqui, depois vocês vão ver que no seu disco vai aumentar mais espaço. Aqui no meu não aconteceu porque eu já tinha feito a limpeza antecipadamente, tá? Então aqui são 4 passos que vão garantir aí que você recupera espaço no seu disco sem a necessidade de instalar nenhum aplicativo e nada. Você não vai precisar nem pagar por nenhum aplicativo que faça a limpeza e muito menos baixar aplicativo na internet para fazer esse procedimento aqui, que é muito simples, fácil, prático e qualquer pessoa pode fazer na sua casa sem o mínimo de conhecimento técnico em informática. Basta seguir o passo a passo, o seu sistema não vai estar correndo nenhum risco de nada. Simplesmente é um negócio que você faz para dizer para o Windows o que ele deve, o quanto ele deve utilizar de espaço. Né, naqueles dois processos que eu mostrei de editar o arquivo de paginação e desativar o ponto de restauração, deixar para ele usar o mínimo, você está dizendo praticamente para ele, olha, eu quero que você utilize até
2 GB para criar ponto de restauração. Quando ele bater esse limite, ele vai parar de criar e ele vai excluindo os mais antigos e criando pontos de restauração mais novos. Cada vez que ele precisar criar um novo, ele vai excluir o mais antigo. Então você está simplesmente dizendo para o sistema o quanto ele vai utilizar, o quanto é permitido ele utilizar. E no arquivo de paginação é a mesma coisa. Você está dizendo ali, olha, eu tenho 16 GB de memória, eu quero que você utilize no máximo até 8 como arquivo de paginação. Pronto, basicamente ele vai respeitar esse limite, porque se você deixar ele gerenciar de forma automática, o Windows ele pode meio que a métrica que ele usa é diferente. Então, quanto mais ele precisar, mais ele vai alocar. E muitas das vezes esse espaço alocado você perde. Você poderia instalar algum outro programa importante na sua máquina e você está sem espaço por causa disso aqui, sendo que na prática o desempenho não aumenta significativamente. No máximo você dá um alívio para a memória temporariamente, dependendo do que você trabalha no seu dia a dia. Mas na prática não faz milagre, tá, gente? O desempenho da sua máquina não vai mudar se você desativar ou não ativar. Eu recomendo você deixar ativado pelo menos o mínimo possível, porque se você deixar desativado, pode ser que quando for abrir um jogo, alguma coisa muito pesada, ele acabe causando alguns crashes, tá? Então eu recomendo sempre deixar ativado. Porém, edite o tamanho para que você consiga dizer para o Windows o quanto ele deve utilizar, qual é o limite que ele vai utilizar ali para poder fazer a alocação desses arquivos, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Vou ficando por aqui. Valeu, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.